Bem-vindos a essa nova série. Ela vai se chamar Vida Sem Cortes. E nessa playlist eu vou colocar todos os vídeos na integralidade. Não vão ter cortes, não vão ter edições, não vou remover nenhuma parte. Se tiver erro, vai continuar com erro. Se os cachorros latirem, eles ficam aqui por volta como assistentes de vídeo, vai ficar assim. Se alguém bater no portão, chamar, se tiver algum tipo de barulho, qualquer coisa, vai ser isso. Vai ser sem cortes nenhum. Daí o título também, né? A vida sem cortes. E nessa série eu vou conversar, vai ser um bate-papo, vai ser desabafo, vou falar sobre vida, sobre trabalho, sobre espiritualidade, assuntos aleatórios que a gente conversaria numa roda de bate-papo, numa conversa tomando café, enfim. E para a primeira conversa que eu quero ter aqui com vocês, vou falar de uma mudança. E muitos dos temas que eu vou escolher aqui são processos que eu estou passando, alguns eu ainda não tenho, vou colocar como não tenho ainda possibilidade de falar, porque talvez esteja no processo, não tenho estrutura para falar ainda porque ainda não é algo que eu consiga externar, mas muito daquilo que é a vida, que vai encontrar semelhanças em você, que vai encontrar algumas coisas que a gente é parecido ou não, que a gente pensa diferente ou não, mas com a vida como ela é mesmo. E esse primeiro tema é sobre quando você decide mudar alguma coisa, quando você decide fazer uma mudança na sua vida. Pode ser carreira, pode ser mudança de lugar, pode ser mudança na vida pessoal, pode ser mudança nas tuas escolhas mesmo, nos teus princípios, vou colocar assim. E o quanto isso é difícil quando a gente está no mesmo ambiente durante muito tempo. Então, quando você, por exemplo, decide dar uma... Se chegou, cansei da vida, assim, tá um saco, tá difícil, eu já estou nessa rotina há muito tempo, não estou sendo feliz. Você faz muitas coisas só para agradar os outros e deixa de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Ou você cansou um pouco daquele ambiente que você está, saturou já não aguenta mais estar naquele ambiente ali, mas não sabe como dizer isso, como sair daquilo ali. Em determinado momento da tua vida você fala, cara, cansei, vou sair, vou fazer outra coisa. Você vai ter uma resistência muito grande. E quando a gente decide fazer algum tipo de mudança, eu fiz algumas assim nos últimos tempos, algumas delas, por exemplo, eu decidi abrir uma empresa, que era algo que eu tinha vontade, mas nunca tive coragem, em alguns momentos até para não desagradar alguns empregadores. Comecei a fazer terapia, e na terapia a tua cabeça começa a explodir de coisas que você não gostaria de externar, não gostaria de falar para ninguém, mas ali, você tá ali para isso, então não faz sentido até mesmo você esconder algumas coisas, então tua cabeça começa a borbulhar, fervilhar. E aí quando você decide fazer essa mudança, tem uma coisa assim, vem um sentimento inicial de, bom, tem pessoas que me amam, tem pessoas que gostam de mim, tem o meu ciclo aqui, meu círculo de amigos, familiares, que provavelmente, como eles me amam, gostam de mim, enfim, ou a gente passa muito tempo junto, vão me apoiar. Você não pergunta pra ninguém, eu não pergunto pra ninguém, mas essa ideia, ela vem instantaneamente na tua cabeça e ela fica alojada ali como quase que uma certeza, vou colocar quase como uma certeza. E aí você começa a fazer, você abre a tua empresa, você muda de lugar, você começa uma nova faculdade, você muda teus hábitos, você tá aí meio sedentário, você decide correr, entra numa academia, faz uma dieta, enfim. Toda mudança que você prospecta algo de melhor pela frente. Você faz, logicamente, você está fazendo uma mudança pensando em algo melhor. Então quando você faz essa mudança, instintivamente você pensa, a galera vai me apoiar. Eu vou ter apoio. Eu não vou ter apoio dos desconhecidos, mas de dentro de casa, os próximos, vão vir comigo, vão ser os fãs, vão pegar essa ideia comigo e vão me colocar pra cima até quando eu desanimar. E aí vem a vida sem cortes. Na maior parte das vezes, em grande parte das vezes, não é isso que vai acontecer. Você vai ficar sozinho nessa, você não vai ter o apoio, as pessoas não vão te motivarem como você imaginava, ou talvez bem menos do que você sonhava. Se você tem um círculo ali de 10 pessoas, talvez uma, duas, quando muito 3 vão te apoiar nisso, vão te contratar de repente para um serviço quando precisarem, vão te perguntarem, vão compartilhar na internet, vão te motivarem quando você estiver desanimado, mas grande parte não vai te apoiar. E tem uma coisa pior ainda, tem alguns que vão torcer contra. E eu até fiz um vídeo um tempo atrás no Instagram e coloquei, às vezes não é nem por mal, às vezes é da pessoa que ela não consegue lidar com aquilo. A realidade é que muitas pessoas gostariam de mudar de vida. Muitas pessoas gostariam de ter uma vida diferente ou de viver de forma diferente, mas a mudança
ela não é simples. Toda mudança, ela vai às vezes muito contra um padrão de funcionamento teu e familiar, vai contra tudo aquilo que você acreditou talvez por um bom tempo, e agora você tem que desmistificar isso e enfrentar algumas quebras de conceitos, algumas quebras de paradigmas, algumas coisas que eram umas convicções enraizadas por muito tempo e pelo teu núcleo ali, agora você muda de opinião, muda de ideia. Então é muita coisa que muda e que dá uma balançada naquela estrutura que você tem. E aí as pessoas, quando elas veem alguém ali, é aquele negócio do... tá todo mundo aqui, vamos ficar todo mundo junto aqui, ninguém se mexe, sabe? Todo mundo... poderia estar melhor lá fora, talvez, mas ninguém sabe. Poderia estar melhor em outro lugar, talvez. Mas aqui é vou chamar aqui como zona de conforto. Aqui está todo mundo na mesma, está todo mundo igual. Se um se mexer, vai atrapalhar os outros. Então, quando alguém decide se mexer, atrapalha. Quando alguém decide mudar, fazer uma coisa diferente, incomoda, causa um constrangimento naquele núcleo. E aí as pessoas começam a... Peraí, não, é para todo mundo ficar aqui. Um saiu, ao invés de todo mundo pensar, por que será que ele saiu? Eu também gostaria de sair. Como é que tá lá? Questionar, ver. Acontece um outro movimento que é inverso e é terrível, porque essas pessoas começam a querer te puxar de volta, começam a querer te trazer de volta para aquele núcleo, ou se perceberem que você não vai voltar, se perceberem que vai ser mais difícil tentar te trazer de volta, eles te excluem, e aí começa aquilo que justamente você imaginou que não iria acontecer, que é te abandonarem. E aí começa também alguns torcerem contra, aquele apoio que você esperava não vai vir, e você começa a se sentir sozinho, porque você acabou de mudar, está num novo ambiente, ainda você está conhecendo, tateando, tentando encontrar onde está cada coisa, onde você agora vai encontrar o apoio, quem são as pessoas que vão fazer parte dessa nova etapa da tua vida. E aí não é fácil isso. E quando eu digo que as pessoas às vezes nem é por mal, é porque justamente assim, elas não têm força suficiente, muitas delas não têm força suficiente para quererem sair dali. E tem aquelas que estão conformadas com a vida e são felizes assim, ok, direito de cada um fazer suas escolhas. Então acabam que agindo dessa forma, não apoiando, tentando te trazer de volta, tentando te desanimar, porque eu já tentei isso, não dá certo, eu já conheço alguém que tentou e não deu certo. E ao invés de te aconselharem, te ajudarem, te apoiarem, ou pelo menos tentarem falar, olha, eu já fiz dessa forma, não deu certo, de repente tenta de outro, porque é importante esses conselhos quando você faz uma mudança e você está num cenário novo. Acontece, infelizmente, aquilo que eu te falei. As pessoas te repelem ou tentam te trazer de volta, mas dificilmente elas aceitam essa mudança de forma natural e de uma forma que transmitam para você uma segurança, um apoio, um incentivo para que você vá para uma nova jornada diferente, melhor, enfim. Estar na arena é muito difícil, as pessoas normalmente ficam na arquibancada porque lá é mais fácil, daí você não precisa enfrentar os desafios. Então, quando você decidir fazer algo novo, tem muita coisa que eu quero ainda falar sobre isso, os desafios que eu tenho, que eu estou tendo, as dificuldades, aquilo que eu já consegui vencer, aquilo que eu não consegui ainda. Mas do primeiro passo, talvez, esse seja o mais difícil, você entender que por muito tempo você vai caminhar sozinho. Você vai ter que fazer, você vai ter que encarar, você não vai ter um apoio, você não vai ter ajuda, você vai ter que ser você e Deus. Ótimo, melhor companhia possível. Mas daquilo que a gente muitas vezes sonha e espera, ter aquele apoio físico próximo aqui, não vai acontecer, não vai encontrar. Mas não quer dizer que o que você está fazendo está errado. Quer dizer apenas que agora começou uma nova etapa, que vai ser desafiadora, seria muito mais fácil você ficar onde estava, mas que você vai viver coisas que você não viveu ainda e que você está muito mais próximo de encontrar aquilo que talvez por muito tempo você sonhou. Então é uma jornada dura, uma jornada difícil, você vai ter que ser muito resiliente, eu tenho que ser muito resiliente, seguir. Uma das coisas que eu tenho aprendido nessas etapas assim, é a constância. Então não vá muito atrás de motivação, a motivação é importante, é legal te dar um gás, mas se você só se fiar na motivação, não vai acontecer. Porque vai ter dia que você vai acordar desanimado, você não vai ter ânimo. E justamente por isso que a gente estava conversando agora, de faltar esse apoio, você não vai ter. Então você precisa ser constante. Então você precisa dar um dia, puxa, hoje preciso fazer isso, mas estou sem vontade nenhuma, ninguém me apoia, ninguém me chama para fazer, ninguém me contrata, ninguém compra, enfim. Aí o que você decidiu fazer de mudança, você vai ter que ser constante. A constância, ela te leva para muito mais perto do sucesso do que a motivação. Ser constante é muito mais importante.
Constância, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho feito, pelo que eu tenho visto, pelas histórias de sucesso das pessoas, eu tenho visto que quem é constante chega muito mais perto, chega muito mais longe. Então, ser constante todos os dias. Aí, tem uma outra, e que talvez, pra minha vida é o mais importante, talvez pra você não seja, mas de repente testa aí, que é você se abrigar num lugar que é o mais seguro de todos, que é na presença de Deus. É você depositar ali as frustrações, é você depositar ali as tuas ansiedades, os teus medos, pedir sabedoria para as escolhas, afinal de contas agora você está num caminho novo, que você não sabe o que vem pela frente, que você não sabe quem você vai encontrar, as pessoas, as dificuldades. Ninguém melhor do que ele que sabe de tudo para te instruir. E nos dias que você se sentir sozinho, nos dias que você se sentir, como eu te falei, desanimado, sentindo que você não tem o apoio de ninguém, sabe que ele está ali. E eu gosto de falar de que eu acredito em Deus, e talvez eu acreditar mais nele é nos momentos mais difíceis, os piores momentos que eu passo, porque eu falo assim que pelo menos eu tenho alguém para quem eu reclamar, alguém com quem eu vou brigar, e eu tenho discussões sim com Deus, a gente tem essas discussões com ele, porque eu acredito nele, porque eu sei que ele é capaz. Tem algumas discussões porque eu queria que ele fizesse uma coisa, ele faz outra. Na minha cabeça eu entendo que ele está errado, então a gente tem essas discussões. Até hoje nunca deu certo de ele estar errado e eu estar certo, mas ok. Mas eu falo para ele aquilo que eu estou sentindo nesse momento. Então se você decidiu fazer uma mudança, se você decidiu começar um novo caminho, se você decidiu começar uma nova etapa na tua vida, nada melhor do que aquele que conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. E é se apegar em Deus. Com o tempo, eu acredito muito que aquelas pessoas que realmente são importantes para você, que aquelas que realmente te amam e que talvez naquele primeiro momento não te apoiaram, elas vão naturalmente voltar. Vão naturalmente te apoiar, vão naturalmente voltar. E se não voltar, que bom que não voltaram então, porque realmente não te amavam ou não te queriam como você esperava ou como você achava que deveria ser. Então essa é uma fala que eu entendi que seria importante compartilhar com vocês e que eu espero que faça bastante sentido para você. Se fez sentido para você, reflita sobre isso. Se você está pensando em começar uma nova etapa, ora, pede ajuda a Deus, estuda, se capacite o máximo possível que você puder, deixa um pouquinho de lado essas coisas triviais aí do dia a dia, deixa um pouquinho TV, internet de lado e se foca nisso, em você dar o primeiro passo, que talvez é o mais difícil, acho que sim. E aí depois vem os outros, que também não são simples, mas cada dia você vai se fortalecendo mais, sendo mais constante. E vai em frente. A vida é isso aí. Caminhos, eles têm vários, muitas vezes, você vai ter que escolher, você vai ter que decidir. E alguns que você decidir, você vai sair de onde você estava, talvez rodeado, para ir para um caminho que aparentemente é sozinho. Mas se Deus está com você, não tem melhor companhia para caminhar nessa nova jornada contigo, ao teu lado, te auxiliando, te apoiando. Vai com fé que vai dar certo.